Aleluia, aleluia. Bom dia, queridos. Aleluia. Deus que intervém, amém? Meu Deus, quando eu vi ontem as mensagens no grupo de pastores falando do decreto estadual que foi mudado, eu fiquei esperando ainda o decreto municipal ser liberado para poder falar algo, mas me vinha essa palavra, Deus que intervém, Deus que muda situações, porque até então a gente não poderia estar aqui cultuando e adorando a Ele juntos, em casa sim, mas deixa eu dizer, Jesus Cristo ele veio e ele tinha a unção completa. E quando ele subiu, ele repartiu essa unção com cada um de nós. Cada um aqui tem uma parte da unção de Cristo. E quando nos reunimos, essa unção está toda completa. Essa unção está toda unida. E aí o poder é muito maior. Podemos sim fazer muitas coisas e vamos fazer muitas coisas sozinhos. Vamos ter momentos maravilhosos de oração nas nossas casas. Mas deixa eu dizer, quando nos juntamos aqui, isso é potencializado. Creia nisso, tenha expectativa nisso. Venha para aqui sabendo, não é simplesmente um culto, não é simplesmente bater um ponto, não é simplesmente vir mais uma vez para ficar tudo bem com Deus. Não, não, não. A Bíblia, Romanos 8:1 fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então já está tudo certo com Ele quando nós estamos em Cristo, já está tudo certo. Aqui a gente vem para cultuar Ele, para entregar o nosso melhor. E Ele é um Pai tão bom, tão galardoador, que Ele não nos deixa voltar de mãos vazias. Ele diz, vocês estão indo me adorar, cultuar, eu vou lhe entregar uma palavra, eu vou lhes fortalecer, eu vou mostrar para vocês o que é preciso ser feito, vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. E a gente sai daqui renovado. Veio entregar algo, mas sai daqui com muito mais do que a gente veio. Amém? Aleluia. E hoje a gente vai dar uma passeada na Bíblia. Ver algumas intervenções de Deus. Você está preparado para caminhar comigo? Então abre comigo em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 42. Aleluia. Não vamos ler na ordem cronológica, tá? Na verdade, vamos ver fatos futuros e vamos voltando para o começo. 1 Samuel 17, 42. Um texto de Davi. Davi e Golias. Quem já ensinou crianças aqui, com certeza já falou muito desse texto. Aleluia. 1 Samuel 17, 42. E aqui o exército dos filisteus foi contra Israel. E nesse exército tinha um gigante, Golias. E dia e noite Golias se apresentava diante do exército de Deus e dizia, não tem ninguém aí não para lutar contra mim. Se alguém ganhar de mim, a gente vira escravo de vocês. Mas vocês são muito fraquinhos, não tem ninguém não. E dia e noite, dia e noite, dia e noite, ele confrontava o exército de Deus. E o exército de Deus ficou com medo. Até que vai um pastorzinho de ovelhas, Davi, levar comida para os seus irmãos e se depara com essa situação. E Davi diz, eu vou. E as pessoas não acreditaram em Davi no começo. Mas Davi disse, eu vou. E a gente vai ler quando Davi chega diante de Golias, tá bom? 17:42, vai dizer assim, Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi, sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem cá, e darei a tua carne às aves do céu, às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu, tu vens contra mim com espada,
lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiastes. Hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu quero parar aí. Davi tinha uma consciência extraordinária a quem ele servia e que o que ele estava fazendo, ele não estava fazendo sozinho. Que na verdade, onde Davi estava indo, o que Davi estava indo enfrentar o gigante, era Deus enfrentando o gigante por Davi. Davi, gente, com aquela pedrinha, não conseguia derrotar o gigante não, tá? Mas Davi recebeu uma intervenção divina naquele momento. E Deus pôde agir através de Davi. Davi fez a parte dele, mas como a Bíblia diz, ele era um jovenzinho. Era muito limitado. Golias, um gigante experiente em guerra. Mas Davi sabia que o que ele estava fazendo em nome de Deus. Se eu passo uma procuração hoje para o Jonas, e o Jonas vai resolver alguma coisa para mim num banco, por exemplo, é como se eu estivesse lá. O Jonas que está indo, mas ele está indo em meu nome. Então era como se eu estivesse lá. E Davi fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A gente precisa saber onde a gente está hoje, o que a gente está fazendo no trabalho, onde for. A gente está em nome de Deus. E o nosso Deus intervém ao nosso favor. Algo que a gente pode estar fazendo que parece impossível, a gente precisa dizer, se foi Deus que nos mandou, a gente vai continuar fazendo, porque a parte do impossível é a especialidade dele. Ele cria as coisas visíveis do invisível. Ele cria as coisas que não são como se já fossem. Davi experimentou de uma intervenção divina, de um grande problema, de um gigante vindo contra ele. Davi fez, o que é que eu tenho que fazer? É enfrentar esse gigante? Eu vou enfrentar, porque quem vai me entregar é o Senhor. Não sou eu, é o Senhor que vai me entregar. Davi disse, eu tenho uma parte? Tenho, mas minha parte é muito pequena. Escutei um exemplo esses dias, gente, e eu fiquei assim, meu Deus do céu. Fala de um jovem que estava passando na beira de um precipício, de um penhasco. E esse jovem cai no penhasco. E com muito esforço, quando ele está caindo, ele consegue se segurar num galhozinho de árvore que tem no penhasco. Ele começa a gritar, socorro, alguém me ajuda. Socorro, alguém me ajuda. Socorro, alguém me ajuda. Só que não tinha ninguém ali. De repente, aquele jovem escuta Deus falar, filho, pode soltar, que eu estou aqui embaixo para te segurar. E ele diz, solto nada, socorro, tem outra pessoa aí para me ajudar? Muitas vezes Deus está pronto para nos ajudar, para intervir, mas a gente prefere ficar com o que a gente acha, com o que a gente quer, com a forma que a gente quer que as coisas aconteçam. Enquanto Deus está dizendo, se joga no que eu falei, faz o que eu falei, e você vai ver que eu vou intervir. Josué 5:13. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui já ouviram falar da história de Jericó? Todo mundo? Todo mundo? Então tá. Jericó. Lá vai Josué conquistar Jericó. E aí Josué 5:13 vai dizer o seguinte: encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou: não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com uma responsabilidade de comandante do exército do Senhor.
Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e indagou: que mensagem o meu Senhor tem para o meu servo? Meu Deus do céu! Imagina você, de repente você vê um homem na sua frente, um anjo com uma espada dizendo: eu sou o comandante do Senhor dos Exércitos. Meu amigo, não sei se você ficaria feliz, que se correria, porque a gente espiritualiza demais, né? Ah, eu vou ver um anjo tal, tá, quero ver um anjo com a espada na sua frente, lhe olhando. Você começa a lembrar, é alto, você começa a lembrar logo dos filmes. E Josué se prostra em terra e diz: qual mensagem o Senhor tem para mim? Meu Deus do céu, antes de uma intervenção que vai acontecer aqui, Josué teve um tempo de conversa com Deus. Antes de uma intervenção, Josué foi ouvir a Deus. Na verdade, Deus foi ao encontro de Josué para falar com Josué. Deus está sempre pronto para vir falar com a gente. Mas muitas vezes a gente pode estar falando que nem aquele exemplo do rapaz do precipício. Não, quero outro. Quero alguém que venha aqui desse jeito e faça assim. Enquanto Deus tem a forma dele. Deus é muito mais inteligente do que a gente. Amém? A gente viu um exemplo onde Davi teve que agir prontamente. E Davi sabia a quem servia e Davi agiu. E a gente está vendo outro exemplo onde antes da um momento de oração. Vai ter momentos que a gente vai precisar agir segundo os princípios da palavra de Deus. Nossa oração vai ser mais ou menos: Pai, nos ajuda. Porque muitas vezes a gente ora: Pai, nos ajuda, mas não está seguindo os princípios. Então não vai ter ajuda de Deus não, tá? Mas se a gente segue, a gente sabe que tem que agir rápido, a gente segue os princípios, a intervenção vai vir. E em outros momentos vai acontecer algo que a gente vai precisar orar. Na maioria das vezes, na verdade, vai ser assim. A gente vai precisar orar, escutar o que nosso Deus tem para falar para a gente. Amém? Vamos continuar. 6:1. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então Iavé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai uma volta em redor da cidade, cercando uma vez, e assim o farei. No 7º dia, marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem, um longo e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver posicionado. Meu Deus do céu. Uma muralha intransponível. Uma muralha que não tinha como eles conquistarem aquela cidade. Jericó era um povo valente de guerra. E o que acontece? Deus diz: eu entrego nas suas mãos. E eu acho fascinante isso, porque Deus diz que entrega nas mãos e ao mesmo tempo Ele dá instruções do que deve ser feito. Me mostra que muitas vezes a gente diz: Deus me dá, mas não quer ouvir as instruções de como a gente vai receber aquilo que Deus deu. A gente precisa atentar para isso. A gente diz: Deus me dá. Não, Deus vai me dar. Não, pastor, estou em fé, eu sei que Deus vai me dar. Amém, eu creio também. Mas você está atento e está cumprindo as instruções do que Ele disse, de como você vai receber isso?
Porque se Josué não tivesse andado em volta, não tivesse crido que Deus já tinha dado, que Deus era com ele, e tivesse andado em volta da cidade, aquelas muralhas não iam cair, não. E aí vem outra coisa maravilhosa. Como foi que a cidade caiu, a muralha caiu? Com um grito de louvor. Às vezes a gente está lá, a gente recebe de Deus a promessa, a gente está seguindo as instruções, mas a gente está esquecendo de louvar. E aí eu me lembro quantas e quantas vezes nos últimos cultos a gente tem falado sobre louvor, sobre gratidão. Quer ver a muralha cair? Receba de Deus a instrução, pratique a instrução e louve. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Abre agora comigo em Êxodo 13. Hoje a gente está lendo bastante o Antigo Testamento, né? Êxodo 13. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, amém? Sei que a gente se detém mais no Novo Testamento, porque são cartas de Deus para a igreja, mas o Antigo Testamento tem princípios maravilhosos. Êxodo 13, 17. Aleluia. Amém. Êxodo 13, 17, isso mesmo. Ora, quando o faraó deixou o povo... Aqui está falando, o povo estava preso no Egito, escravo no Egito. Moisés, aconteceu todas aquelas 10 pragas. E aí, depois da morte dos primogênitos, aleluia, o rei não, o faraó, obrigado. O faraó libera o povo, diz, podem ir. E aí vamos 17. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa dos passos dados, ao deparar com a guerra, e volte para o Egito. O que acontece aqui? Deus estava guiando o povo, mas ele não guiou pelo caminho mais curto. E isso me chama muita atenção, porque tinha um caminho mais curto para eles irem para Jericó, para a terra dos filisteus. Tinha um caminho mais curto, mas Deus sabia que se eles seguissem aquele caminho, eles não estavam preparados ainda para a guerra. Eles tinham sido libertos do império das trevas. Não sei se você entendeu. Eles tinham sido libertos do império das trevas. Eles tinham visto algumas maravilhas que Deus fez com os egípcios. Tinham visto alguns livramentos que Deus tinha feito por eles. Mas sabe o que é que faltava para eles? Faltava experiência com Deus. Eles tinham visto Deus fazer algumas coisas. Eles sabiam de ouvir falar das coisas que Deus tinha feito. E agora Deus tinha começado a guiar ele. Começado. Então nesse começo, Deus sabia que eles não iam aguentar se deparar com a guerra. Então Deus guia eles por outro caminho. Mas quem estava guiando eles? Deus. Às vezes a gente diz, mas Deus... Quero ir por esse caminho. E Deus está dizendo, não vai, tu vai quebrar a cara. Novamente, Deus tem instruções para nos dar. Deus fala. Deus quer nos mostrar. Amém. Aleluia. Continuando. Deus, então, fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Meu Deus do céu. Eles foram conduzidos por Deus, eles viram milagres de Deus acontecendo naquela região, eles saíram armados. Eles não saíram desarmados. Naturalmente, eles tinham o que precisava para a guerra. Naturalmente, eles tinham os instrumentos da guerra. Mas Deus sabia que vai muito além de eu ter ferramentas. Vai muito além de eu ter a capacidade natural. Vai muito além. É preciso relacionamento. É preciso experiência prática com Deus. Não é, por exemplo, que por eu ter uma excelente oratória, que eu vou pregar. Não.
Para chegar aqui eu limpei muito banheiro, trabalhei muito na diaconia, ajudei onde era preciso, colei carpete, colei piso no chão. Meu Deus do céu, quanta coisa eu fiz. Quebrei parede. É muito mais a nossa fidelidade com Deus, o nosso andar com Deus, fazendo cada passinho que Ele nos mostra, que vai nos levar àquilo que Ele já tem mostrado. Infelizmente, eu conheci pessoas, aqui graças a Deus ainda não veio não, sei que vai vir, mas aqui ainda não veio não. Mas nas outras igrejas que eu passei antes de chegar aqui, dizia assim, não, diaconia não, Deus me chamou para pregar. Deus me chamou para estar no púlpito, falando no microfone, não. Vassoura, pastor, tá louco? Nunca chega no lugar onde tem para chegar. Porque quem é fiel no pouco, vai chegar ao muito. Quem faz o que Deus está lhe dizendo hoje, vai chegar lá. Amém? Aí a gente vê, por exemplo, vou usar o exemplo do engenheiro. O engenheiro tem que passar 4 anos e meio na faculdade aprendendo. Aí para as coisas de Deus a gente quer chegar lá sem precisar aprender. Não, Deus me falou, não precisa ninguém me ensinar. Paulo, que fez 3 viagens missionárias, que fundou dezenas de igrejas. Paulo teve Barnabé, que levantou ele, que acreditou nele, que ajudou ele, instruiu ele. E a gente quer ser diferente. Misericórdia. Vamos lá. Moisés, versículo 19. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então neste dia levai daqui convosco os meus ossos. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã junto ao deserto. 21. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e à noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Pula capítulo 14, versículo 10. 21 a gente viu que Deus estava guiando eles, Deus estava se movendo de forma sobrenatural para eles. E aí, Êxodo 14, 10. Aqui Faraó se arrepende de ter deixado o povo ir e vai atrás do povo para matar o povo. E aí 14, 10 diz assim: Quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos. Eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. E então os filhos de Israel clamaram e reclamaram a Moisés: Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito? E por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos tratas assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Olha para cá. O povo estava sofrendo, mas sofrendo muito no Egito. Deus levanta Moisés. Moisés faz sinais miraculosos, faz pragas. Chega um momento que as pragas ficam nítido para todos, que as pragas só assolavam os egípcios, que o povo de Deus era liberto. Por último, tem a Páscoa, a passagem. Mata um cordeiro, um cordeiro. Não quer sair nem cordeiro nem carneiro, agora saiu. Mata lá uma ovelha. Aleluia. Mata uma ovelha, passa o sangue nos umbrais da porta, e o anjo da morte ia passar e não ia pegar os primogênitos do povo. O povo viu que todo primogênito do Egito morreu, os dele não. Os egípcios mandam o povo sair e, gente, a Bíblia fala que dão muito ouro, dão muita riqueza, dão muita coisa. O povo de escravo não passou um dia direito, estava rico e saindo e Deus guiando com uma coluna de nuvem durante o dia
refrescando o calor, e de noite uma coluna de nuvem até vai. Porque nuvem a gente vê muito, pode ser uma nuvem em cima protegendo, enfim. Mas uma coluna de fogo na noite, o povo estava vendo tudo isso. Só que por não adianta ver Deus fazer muita coisa se você não tem uma experiência com Ele. Porque quando o problema se apresentou, disseram, para que a gente está aqui então? Vamos todo mundo morrer. Não tinham ainda uma experiência com Deus e reclamaram com Moisés. E a resposta de Moisés... 13, vamos lá. Versículo 13. Então Moisés encorajou o povo, dizendo, não temais, permaneceis firmes e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo, para vos salvar todos, porque os egípcios que veste nesse momento, nunca mais retornareis a ver. E Yahvé, o Senhor, combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Eita, na tora. Por quê, gente? Moisés sabe que a murmuração, a reclamação, ai meu Deus, não está vendo? Não vai fazer Deus se mover, não. Deus não se move por necessidade, não, gente. Sei que a gente foi ensinado muito tempo que Deus se movia por necessidade. Não, Deus se move por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por fé. E aí Moisés disse, ei, cala, permaneça. O que ele está mandando fazer, vamos continuar fazendo, permaneça, que você vai ver que ele vai combater por você, essa situação vai mudar. Amém? Aí versículo 15, maravilhoso. Então o Senhor indagou a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel, que marchem avante. Deus já estava direcionando, já tinha lá as colunas de dia e de noite direcionando. E aí Moisés foi clamar para Deus uma resposta. Deus disse, ei, para de clamar a mim, a minha instrução eu já dei, segue ela. Simples, cruel, ai, mas Deus foi muito duro. Que Deus foi muito duro? Deus sabia o que eles precisavam. E Deus disse, é isso, vão, façam, sigam as instruções e pronto. Se a gente segue as instruções de Deus, a gente vai ver o sobrenatural. Amém. Pula para o 19. Então, o anjo de Deus, que ia adiante de Israel, retirou-se para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se diante deles e se pôs atrás, ficando entre o campamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado dos egípcios, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou sem que pudessem aproximar-se do outro, durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé o Senhor, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar e tornou-se em terras secas, e as águas foram divididas. Instruções de Deus foram dadas. O povo seguiu as instruções de Deus e viu a intervenção de Deus. Qual é mais difícil? Levantar um cajado, seguir uma coluna ou abrir o mar? A parte mais difícil é sempre com Deus, gente. A parte, na verdade, impossível é sempre com Deus. A gente faz o nosso, a gente segue nossas instruções, que não são difíceis. E a gente vai ver a intervenção de Deus, vai ver o milagre se abrir, vai ver um mar intransponível ser aberto. Amém. Aleluia. Agora vai comigo, volta de novo para Josué 3, 7. Josué 3, 7. A gente vai voltar um pouco à história de Josué. A gente viu quando Josué
conquistou o Rio Jordão, quando Josué conquistou Jericó, e agora a gente vai ver a travessia do Rio Jordão. E você viu que durante a travessia do Mar Vermelho, houve momentos de comunicação entre Deus e Moisés. Momentos de comunicação novamente. Oração, novamente. Oração é essa porta, essa comunicação. Foi a comunicação para receber as direções. Outro foi a comunicação para Deus dizer assim, fica firme que eu já falei. Fica firme e continua. Amém? Josué 3,7. Vai dizer assim. Aqui, antes de ler, aqui Moisés morre. Josué foi levantado como o substituto de Moisés. Tem aquela passagem de Josué 1 que a gente conhece, seja forte e corajoso, Deus incentivando Josué para dizer, é contigo agora, segue firme e vai. E aqui ele vai atravessar o Rio Jordão. Diz assim, então Yahvé, o Senhor, falou a Josué, hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que transportam a arca da aliança, dizendo, quando chegares às margens das águas do Jordão, pararei junto ao próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas, aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahvé, vosso Deus. E completou, nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de vossa presença os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jerbuseus. Para um pouco, olha para cá. O povo saiu do Egito, foi para o deserto. Passou lá 40 anos por desobediência. Passou 40 anos tendo experiências com Deus, codornizes descendo, comida vindo, água brotando da rocha. Passou 40 anos tendo experiências com Deus. Agora chega no momento onde eles vão atravessar o Rio Jordão para conquistar a promessa do Senhor, para conquistar a terra prometida. Só que nessa terra prometida tinha muito desafio. Eita glória! A gente sempre quer a terra prometida, mas nunca quer o desafio, né? Mas na terra prometida tinha muito desafio. E eles vão ter mais uma experiência com Deus que Josué diz, ei, vocês vão ver isso acontecer. E agora, passem a crer. Vocês vão ter mais uma experiência com Deus. E depois dessa experiência, creia que Deus vai fazer. Amém? Vamos lá, continuando. Versículo 11. Eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo, e quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportam a arca de Yahvé, o soberano de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, e com certeza será represada, e as águas formarão uma espécie de muralha d'água. Agora o nível mudou. Antes, um homem levantou um cajado, e as águas se abriram, e o pessoal passou a terra seca. Agora, em vez de tinham 12 homens, 12 sacerdotes, que carregavam a arca da aliança, o lugar onde naquela época estava a presença de Deus. E quando esses homens colocassem o pé no Jordão, molhassem os pés, era que as águas iam ser abertas, eram que iam ser feitas muralhas. Antes de ir longe, um homem levantou. Agora, um homem tem que ir lá e colocar os pés. 12 homens têm lá colocar os pés para que as águas se abram. Ah, pastor, Deus tem falado coisas para mim, Deus me prometeu a cura, mas até agora não aconteceu. Ainda não aconteceu. Se for preciso colocar os pés, coloque os pés. Ande nisso. E você vai ver que a intervenção de Deus vai vir. Em alguns momentos, a gente não vai precisar colocar os pés.
a coisa vai acontecer. Outros a gente vai precisar colocar os pés. E quando é que eu sei, pastor? Simples. Se você está seguindo os princípios, veio uma dificuldade e logo se abriu, então é porque você não vai precisar colocar os pés. Veio uma dificuldade, está parecendo intransponível, continua. Se precisar molhar os pés, molha. Mas você vai ver. Agora, se retroceder antes, não vai ver. E a Bíblia fala que eram 12 sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Amém? Fica com isso e abre em 1 Pedro 2. Não, desculpa. 1 Coríntios 6, 19, primeiro. Antes um fazia, agora 12 sacerdotes faziam. E aí 1 Coríntios 6, 19. Eita glória. Tá. 1 Coríntios 6, 19. Vai dizer assim: isso mesmo. 1 Coríntios 6, 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Ou ainda não entendestes que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Agora vai lá em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vai dizer assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real. E eu vou parar por aqui. A gente viu que 12 sacerdotes que carregavam a arca da aliança da presença de Deus, ao colocarem os pés, o impossível aconteceu. Hoje na nova aliança, gente, cada um que nasceu de novo, cada um que reconheceu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, é templo do Espírito Santo, se tornou a arca de Deus. E 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos o sacerdócio real. Ei, aquilo que 12 homens no passado fizeram, eu e você podemos fazer. E na verdade, muito mais. Eles carregavam a presença numa caixa. Hoje nós carregamos dentro de nós. Dentro de nós. Não sei que intervenção você precisa, mas você é sacerdote e carrega a arca de Deus. Siga firme no que ele falou. Siga os seus passos e você vai ver a intervenção dele. Amém? Não precisa abrir, mas em Lucas 12, 20 e 21, perguntam a Jesus: como é que vai ser o reino de Deus? Que aparência vai ter? E Jesus diz: ei, o reino de Deus não vai vir com visível aparência, mas o reino de Deus está no meio de vós. Ou as versões mais fiéis ao original, está dentro de vós. Aleluia. Antigamente, os judeus esperavam um reino externo que ia resolver os problemas deles. Eita glória! Será que a gente hoje não está assim, esperando que algo externo resolva nossos problemas? Enquanto Deus diz: ei, o reino está dentro. E esse mesmo Jesus diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Interior do Nordeste. Do Nordeste, tá? Não Nordeste do Rio Grande do Sul. Interior do Nordeste. Seco, árido, sem vida, uma coisa assim horrível. Cai uma chuva, cai uma chuvinha, aquilo que estava aparentemente morto, aparece vida. Porque a água caiu na terra. Aí se a gente for para Petrolina, por exemplo, Petrolina, interior de Pernambuco, árido, seco, muitos gaúchos saíram da Serra Gaúcha e foram para Petrolina plantar uva. Fizeram um sistema de irrigação lá, tecnologia top. E você olha assim, tem aqui a rua, areal, aquela areia solta, seca, horrível. De um lado, um verde maravilhoso. Do outro, uma terra rachada e seca. Qual a diferença? A água.
A Bíblia fala que do nosso interior vai fluir rios. Então a gente precisa entender as instruções de Deus. A gente segue essas instruções e de dentro para fora, o que está seco na nossa vida vai sendo mudado. A intervenção de Deus vai vindo e as coisas vão sendo transformadas. É de dentro para fora. Amém. Amém. Para finalizar, abre comigo em Atos 16. Atos 16, 16. Intervenções divinas. Intervenções divinas. Nosso Deus é um Deus que intervém. O nosso Deus é um Deus que faz além daquilo que a gente podia. E Atos 16, 16. Aqui lá está Paulo e Silas. E vai dizer, e aconteceu que, indo nós para o lugar de oração. Eita glória, Paulo orava. Paulo ainda tinha um lugar de oração, hein? O Paulo, apóstolo, que fez tanta coisa, tinha o seu lugar de oração. Indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Saindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e dirigiu-se ao Espírito e repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Versículo 19. Percebendo que sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-o aos magistrados locais, acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito atacar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando aos carcereiros que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, eles os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Gente, Paulo e Silas indo para um lugar orar. Uma mulher endemoniada aparece, ele expulsa o demônio, livra aquela mulher. E aí os donos daquela mulher falam calúnias sobre Paulo, dizem que Paulo está perturbando a ordem, apanham. Esse açoite com vara não é o açoite que a gente dá nas nossas crianças não, tá, gente? Graças a Deus não. A Bíblia fala assim que nós devemos disciplinar nossos filhos, que a varinha da correção faz parte, mas é uma varinha que vai assustar eles e eles perceber que aquele caminho não é. Mas aqui eram varas enormes e batiam. E a Bíblia fala que espancaram muito e ainda colocaram ele no tronco. Qual seria a sua reação? Mas Deus, não está vendo não? Cadê tu, Deus? Estou fazendo tudo que tu me pediu e estou apanhando. Qual é a reação de Paulo e Silas, gente? Por volta da meia-noite. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas Paulo era um apóstolo. Paulo era aquele que implantou tantas igrejas. E Silas? O que é que você ouviu falar de Silas na Bíblia? E a reação de Silas é a mesma? Interessante, né? Não é porque se tem um título
que a pessoa é mais santa, mais ungida. Não, gente, título representa responsabilidade, tá? Responsabilidade, deu. Voltando não. Título não diz que a pessoa precisa seguir a Deus. E quem não tem, não precisa. Não. Todo filho de Deus precisa seguir a Deus. Todo filho de Deus precisa ler sua Bíblia, orar e praticar. Todo filho de Deus. Agora sim, fechando. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram, as correntes que prendiam a todos se soltaram. Intervenção divina. Mas quando veio a intervenção divina? Quando Paulo e Silas entenderam que quem eles eram, a quem eles serviam, que independente do que acontecia contra eles, a parte deles, o compromisso da aliança deles, era louvar, engrandecer a Deus, entoar hinos de louvor a Deus. E todos ouviam. Eles estavam na pior situação naquela prisão. Mas na pior situação, eles fizeram todos os outros ouvirem. E com isso eu quero chamar a verem. E eu não sei se você está precisando de uma intervenção divina, ou se você vai ser um canal que vai interceder para que a intervenção divina ocorra na sua família, neste lugar, nos seus parentes, sei lá. Mas esse é aquele momento que, independente do que a gente está passando, nós vamos nos levantar mãos santas e entoar louvores, engrandecer o nosso Deus e saber que Ele vai intervir por nós. Que enquanto nós estamos louvando e adorando a Ele, Deus está intervindo, amém?